Amado, nós nos colocamos na presença do Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a edificação do Teu Espírito Santo, a misericórdia do Senhor, porque nós precisamos do Senhor, da Tua presença, da Tua voz e da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando o apóstolo João escreveu o Evangelho de João, ele tomou alguma decisão antes de escrever. Ele pôs na cabeça dele o que ele ia fazer. Ele pensou, considerou e ele escreveu um relato com características bem singulares. Ele decidiu que ele ia falar somente de 9 milagres. Ele sabia que o Senhor Jesus havia feito muito mais milagres. Ele faz referência ao fato que Jesus fez muito mais milagres, mas ele decidiu que ele ia falar só de 9 milagres, e esses milagres com mais detalhes. Ele também decidiu que ele ia colocar no seu relato os diálogos de Jesus, que Mateus, Marcos e Lucas não haviam colocado. Os diálogos de Jesus com os líderes religiosos, vários debates de Jesus com os líderes religiosos, o diálogo com Nicodemos, o diálogo com a mulher samaritana, o diálogo com Maria Madalena depois da ressurreição, o diálogo com Pedro, e assim termina: se você me ama, pastoreia minhas ovelhas. Jesus perguntou para ele 3 vezes: se você me ama. O diálogo com Pedro, tudo que os outros não haviam escrito. E outra coisa que ele decidiu também, que ele ia dar mais importância para o tempo de Jesus na Judeia. Mateus, Marcos e Lucas fala muito de Jesus na Galileia, e a maior parte do tempo de Jesus era na Galileia, mas ele resolveu enfatizar o período de Jesus na Judeia. Tem também o diálogo de João 13 a João 16, ali no cenáculo, 3 capítulos, quando ele fala do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, da sua partida, da tristeza deles, como eles ficariam alegres quando eles o vissem novamente. Ou seja, diálogos que os outros não escreveram, períodos na Judeia que os outros não escreveram, e somente 9 milagres, sabendo que ele havia feito muitos outros milagres. Para nós entendermos por que ele tomou essa decisão, nós temos que ler João 20, vamos ler João 20, verso 30 e 31. Se tiver aqui na tela, você acompanha. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. João usa a palavra sinal para se referir aos milagres. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então ele deixou claro: eu sei que tem muito mais milagres. Aos relatos ali, Mateus, Marcos e Lucas, que num determinado momento, numa tarde inteira, num dia inteiro, Jesus curou sem parar, expulsou demônios sem parar. Ele estava consciente que tinha muito mais milagres. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Verso 31. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então João estava decidido: eu vou escrever menos milagres, mas eu vou colocar mais detalhes. Eu vou escrever menos milagres, mas eu vou também registrar diálogos importantes de Jesus com os religiosos, com Pedro, Maria Madalena, Nicodemos, a mulher samaritana. Eu vou colocar o que eles não colocaram e vou gastar mais tempo na Judeia do que na Galileia. Decisão dele. Ele entendia que se ele fizesse assim, as pessoas iam entender que Jesus é o Cristo. Cristo é a palavra Messias em grego. Ele queria que as pessoas que lessem entendessem que ele é o Messias prometido do Velho Testamento, desde Gênesis 3,15, e que ele é o Filho de Deus. Filho de Deus significa que ele é uma pessoa singular. A palavra de Deus diz que eu e você somos filhos de Deus por adoção, por causa de Jesus. Agora, Jesus é Filho de Deus singular. Ele coexiste na Trindade com o Pai e o Espírito Santo por toda a eternidade. Ele é Criador dos céus e da terra, e num dado momento ele se humilha, tornando-se homem como havia sido previsto.
a humanidade dele não afetou a divindade de Jesus, e nem a divindade impediu que ele fosse 100% ser humano. Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, como nós falamos no culto de ceia, quando eu preguei também e mencionei isso. O que Jesus fez, ele se humilhou no tempo e no espaço. Quando ele se tornou homem, o corpo dele era o templo de Deus. Era o tabernáculo de Deus, dessa pessoa da Trindade, em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Por ele estar neste tabernáculo, que era um corpo humano, quando ele estava na Galileia, ele não estava na Judeia. Deus tem todo o poder de ser onipresente, mas quando Jesus se tornou homem, ele estava no estado de humilhação. O apóstolo Paulo fala disso em Filipenses 2, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, tomou a forma humana, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Quando Jesus se tornou homem, ele estava no estado de humilhação, para que, sendo 100% ser humano, ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Mas ele é o singular Filho de Deus, porque ele é eterno, preexistente, divino, coexistente com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Então João disse: eu escrevi esses sinais, sabendo que tinha muitos outros sinais. E também podemos dizer, eu escrevi esses diálogos que os outros não escreveram. Eu escrevi esses períodos na Judeia, muito mais na Judeia do que na Galileia, que os outros não escreveram, para que vocês soubessem que ele é o Messias, ele é o Cristo, o Filho singular de Deus. Sendo o Filho singular de Deus, um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade, ele tinha poder sobre a natureza, ele tinha poder sobre os elementos da natureza, ele podia andar sobre as águas, ele podia parar uma tempestade, ele podia transformar água em vinho no segundo, ele podia ressuscitar mortos, ele podia dizer, eu dou vida eterna, e ele podia dizer, se vocês me matarem, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ele disse isso várias vezes. Em João ele disse, quando vocês me levantarem, crucificado, vocês saberão que eu sou. Ele é o eterno, o eu sou, porque Deus é hoje o que ele foi ontem, o que ele sempre será. Quando vocês me levantarem na crucificação, vocês saberão que eu sou, porque ele ia ressuscitar no terceiro dia. Também em João capítulo 2, falando do tabernáculo do seu corpo, tendo acabado de purificar o templo, essa passagem tem muitos detalhes, aí perguntaram para ele, qual é a sua autoridade para fazer o que você está fazendo? Ele disse, derrubem esse templo, e eu levanto ele no terceiro dia. Ele não estava falando do templo de Jerusalém, estava falando do corpo dele, que havia se tornado o tabernáculo de Deus, pois ali estava Deus encarnado em plena unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Ele disse, quer saber? Me mata, no terceiro dia eu ressuscito. Numa outra ocasião perguntaram, olha, faça um sinal, mas sinal era o que Jesus mais fazia. Nessa hora ele disse, eu não vou fazer sinal nenhum. Nenhum sinal será dado para essa geração incrédula, porque ele já havia feito muitos sinais. O único sinal é assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites lá na barriga daquele grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra e vai ressuscitar no terceiro dia. Vocês querem sinal? Este é o sinal, porque ele era o Filho de Deus, que havia se humilhado no tempo e no espaço. Ele não era o Filho de Deus por adoção como nós. Ele é um com o Pai e o Espírito Santo por toda a eternidade, eterno, divino, preexistente, singular, com autoridade sobre a natureza, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre demônios, autoridade sobre a morte. Ele é a fonte da vida. E João disse, eu escrevi esses sinais. Com esses diálogos podemos dizer, gastando o maior tempo que possível na Judeia, para que vocês saibam quem ele é. O Evangelho de João é cheio de revelação, nos diálogos, no ensino, nos debates, de quem é o Senhor Jesus. No capítulo 1, João começa na eternidade. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo criou todas as coisas, sem ele nada se fez. Criou o mundo não o conheceu, e o verbo se tornou carne.
se tornou homem. E aí ele já está na Judeia. Ele é batizado então por João Batista. No capítulo 2, no comecinho, depois de ter chamado alguns dos seus discípulos na Judeia, porque estavam lá por causa de João Batista, que nem André, João e Pedro, ele foi para a Galileia quando ele chamou Felipe, Natanael e continuou chamando os outros. No começo de João 2, ele está em Caná da Galileia num casamento. No final de João 2, em Caná da Galileia, ele faz o primeiro milagre, são 9, transformou água em vinho. No final desse capítulo, ele está na Judeia e purifica o templo. No terceiro capítulo, ele ainda está na Judeia, conversa com Nicodemos, é um longo diálogo com Nicodemos. No capítulo 4, ele não está nem na Galileia, nem na Judeia, ele está na fronteira da Judeia, quando ele conversa com a mulher samaritana, no caminho de volta para a Galileia. Chega na Galileia, ele faz o segundo milagre, descrito por João, ele cura o filho do oficial do rei Herodes Antipas, que era o governador ali daquele pedaço da Galileia e da Pérea. Ele chamava rei, mas na verdade ele era um governador submisso ao imperador romano. Capítulo 4, então, ele faz o segundo milagre, ele cura o filho do oficial do rei. No capítulo 2, ele fez o primeiro milagre, transformou água em vinho. No capítulo 5, ele está na Judeia, ele cura o paralítico no tanque de Betesda, e tem uma longa discussão. No capítulo 6, ele está de novo na Galileia, ele multiplica pão, ele anda sobre as águas. Esse é o terceiro e quarto milagres. Primeiro, transformou água em vinho. Segundo, a cura do oficial do servo do rei. O terceiro é o paralítico no tanque de Betesda. E na Galileia, o quarto e o quinto milagre, ele multiplica pães e anda sobre as águas. O sexto milagre, ele cura o cego no capítulo 9, ali na Judeia. No capítulo 7, ele está na Judeia, na festa dos tabernáculos. Capítulo 8, ele está na Judeia, tem um grande diálogo com os religiosos. Capítulo 9, ele está na Judeia, ele cura o cego de nascença, tem um grande diálogo ali com os religiosos. Capítulo 10, esse diálogo continua com os religiosos. Capítulo 11, ele ressuscita Lázaro, é o sétimo milagre. Antes de ressuscitar Lázaro, ele demora, e tem diálogo com as irmãs de Lázaro, aí finalmente ele ressuscita Lázaro. Capítulo 12, ele está na Judeia ainda, agora está na casa de Lázaro, quando Maria, irmã de Lázaro, joga perfume nos pés dele, seca os pés dele com seu cabelo, e Jesus disse: ela está preparando meu corpo para o meu funeral. Está na Judeia, na casa de Lázaro, no capítulo 12. Capítulo 13 ao 16, ele está no cenáculo, na Judeia, em Jerusalém, quando ele institui a ceia, quando ele fala do Consolador. É um longo diálogo de vários capítulos, 13, 14, 15 e 16, no cenáculo, um grande diálogo de Jesus. Capítulo 17, ele ainda está em Jerusalém, no cenáculo, quando ele faz a longa oração. Daí para frente, ele continua na Judeia, quando tem a paixão de Cristo, a ressurreição, ele conversa com Maria Madalena. E último capítulo, você vai ter aí, o sétimo milagre é a ressurreição de Lázaro, o oitavo milagre é a própria ressurreição de Jesus, e o nono milagre é quando tem a segunda pesca maravilhosa no capítulo 21, quando ele fala: olha, joga a rede para lá. Teve uma pesca maravilhosa no começo do ministério dos discípulos, e agora no final, depois da ressurreição, quando eles pescam 153 peixes. E aí tem o diálogo com Pedro: você me ama, pastoreia minhas ovelhas? Perguntou 3 vezes. Então João disse: eu escrevi esses milagres, 9 milagres, com esses diálogos, gastando a maior parte do tempo na Judeia, para que vocês saibam que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Lá na Judeia, quando ele tinha já se revelado a André e João, porque eram discípulos de João Batista batizou Jesus e disse quem ele era. No dia seguinte, o texto diz que Jesus passa ali onde está João Batista, e ali ele fala mais uma vez: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André e João vão seguindo Jesus, passam um dia inteiro com Jesus.
Depois daquela conversa, eles estão convencidos que ele é o Messias. Aí André fala para Pedro: olha, eu encontrei o Messias, gastei o dia inteiro com ele, mas não é só eu que estou falando, João Batista está falando que ele é o Messias. Chamou a atenção de Pedro. Jesus encontra Pedro, tem uma conversa com Pedro, a gente não tem muitos detalhes, mas é muito impressionante que na conversa ele fala: seu nome é Simão, filho de Jonas, dependendo da tradução, filho de João, porque é difícil transliterar as palavras de um alfabeto que não é europeu para um alfabeto europeu. Então eles estavam falando em aramaico, é outro alfabeto, para colocar aqui no alfabeto europeu, que era a língua grega, escrito ali, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então você é Simão, filho de Jonas, ou filho de João, mas de agora para frente eu vou te chamar de pedra, eu vou te chamar de Keifas, pedra em aramaico, virou Kefas em grego, em português virou Cefas, e o significado é pedra, mas quando disse o significado é pedra, escrevendo em grego é Petros. A partir daí ele era Petros, uma pedra pequena, você pega na mão, consegue jogar longe, não é uma rocha enorme, que a outra palavra, a palavra é Petra, mas Petros é uma palavra pequena, é uma pedra pequena. De agora para frente eu vou te chamar de Petros. E a partir daí passou a chamar a Pedro de Petros, em aramaico, Keifas na verdade, Keifas, e ele ficou conhecido pelo significado, pedra. De pedra no grego Petros, virou Pedro em português, virou Peter em inglês, Pierre em francês, e por aí fora, para aí afora o nome dele foi variando, mas ninguém lembra que ele chamava Simão, porque todo mundo fala que ele se refere a ele como significado do nome que Jesus deu para ele, pedra. E tendo Jesus encontrado esses primeiros discípulos, ele vai para Galileia, e ali ele chama Filipe, Natanael, e Nazaré não era muito grande, a família de Maria conhecia essa família em Caná da Galileia, e essa família de Caná da Galileia tinha certa intimidade com a família de Maria, e todos eles foram convidados para este casamento. Só que agora Jesus tinha discípulos, os discípulos também foram convidados. Quando o convite chegou, Jesus falou: mas não posso ir sozinho. Oh, não tem problema, a gente não gosta de miséria, traz os seus 12 discípulos aqui, está todo mundo convidado para esse casamento. Vamos ler os primeiros versos de João 2, João 2, verso 1, João 2, verso 1, vamos ler até o 5. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali, ela foi convidada com os irmãos e as irmãs de Jesus. No final do texto, eles estão ali, juntos com Jesus, vão para Cafarnaum. A família toda de Jesus estava lá. Verso 2, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Verso 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Presta bem atenção no que ela disse. Ela disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: porque a senhora está me dizendo isso? É um esforço muito grande da Nova Almeida atualizada, de evitar confusão na nossa cabeça. Então eles traduziram assim: porque a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então falou ela aos serventes: façam tudo o que ele disser. Verso 6, estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Verso 7, Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então Jesus lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e falou para o noivo assim, verso 10, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Verso 11, assim, Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Sinais é milagres em João. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
Então eles estavam nessa festa em Caná da Galileia. Caná da Galileia era um negocinho de nada, um lugarzinho de nada. Moravam algumas famílias ali. Não tinha uma sinagoga construída de pedra. A arqueologia não conseguiu achar Caná da Galileia em canto nenhum, porque era um lugarzinho rural muito pequeno de algumas famílias. E essa família do casamento tinha algum conhecimento com a família de Maria, tinha afinidade com a família de Maria, convidou Maria, seus filhos e filhas, Jesus e os seus discípulos, lá eles estavam. Os casamentos duravam até uma semana, no mínimo 3, 4 dias. Área rural, casamento durava várias semanas. O anfitrião tinha que preparar comida e bebida para todo mundo por 3, 4, 5 dias. Não significa que tinha uma multidão ali, mas tinha algumas famílias, mais Jesus chegou com seus discípulos, mais Maria, irmãos, mais os 25. O anfitrião tinha que ter organizado isso direito. E se faltasse comida, se faltasse vinho, era uma coisa muito mal organizada e acabou. Maria sentiu a pressão do negócio, ela tinha certa intimidade com a família. Vergonha para a família, num certo sentido, era vergonha para Maria. E ela tinha um conhecimento de Jesus que ninguém tinha ainda. Seus discípulos não tinham esse conhecimento. Ela sabia quem ele era, porque o anjo Gabriel falou quem ele era. Ela criou Jesus e viu ele crescer e se tornar um homem adulto, maduro. E ela sabia quem Jesus era, ela sabia que ele era o Messias, ela sabia que ele era o Filho de Deus, ela sabia que ele podia fazer milagres, e ela cria que ele podia fazer milagres, e ele fez o milagre que ela pediu e que ela creu. Nós precisamos ser honestos com a Maria das Escrituras. A Maria das Escrituras é uma serva de Deus. A Maria das Escrituras é obediente, é submissa a Deus. Falou para o anjo Gabriel: seja feito comigo conforme você está falando. Se é para eu ficar grávida desse jeito que você está falando, vamos em frente, vamos que a vontade de Deus seja feita. Maria era uma mulher obediente, era uma mulher fiel, era uma mulher de fé. Era uma mulher, ela era a mãe biológica de Jesus, porque ele é 100% ser humano para morrer naquela cruz. Ela era a mãe biológica de Jesus, ela não era outra coisa, ela era a mãe biológica de Jesus. Nesse sentido, muito atenção agora, porque essa frase dá confusão. Nesse sentido, ela era a mãe de Deus, não que ela deu origem a Jesus. O Senhor criou os céus e da terra, inclusive a raça humana, inclusive Maria. Ela não deu origem a Deus, mas encarnado em Maria estava o Filho de Deus. Encarnado em Maria estava o Messias da descendência de Davi. No sentido biológico, ela era sim a mãe de Jesus. E como qualquer outra mãe, teve o trabalho que mãe teve as agonias que mãe teve, e quando havia ameaças de morte, ela agonizou. Tem uma passagem bíblica que a impressão que dá, que ela está tentando parar o ministério de Jesus. Aí Jesus fala assim: ó, meu pai, minha mãe, meus irmãos é quem faz a vontade do Pai. Ele não estava dizendo que eles não eram parentes, mas eles não tinham autoridade sobre o que ele estava fazendo agora. Mas o fato é que ela é uma mulher santa, uma mulher fiel, uma mulher de fé, uma mulher que nesse momento ele nunca tinha feito um milagre, os discípulos não sabiam, ela sabia, ela cria e ela recebeu o milagre, e ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher de Deus nas Escrituras. Eu acho que inclusive ela é de muita fibra. Eu falo para mim mesmo: será que eu teria coragem de assistir uma pessoa morrendo crucificada? Será que eu teria coragem de ver meu filho morrendo crucificado? Ali no pé da cruz estava Maria, a irmã de Maria que chamava Maria, e Maria Madalena que chamava Maria, e longe dessas Maria devia ter mais umas 3.000 Marias, que era um nome muito comum. Ali no pé da cruz tinha 3 Marias, e a mãe de Jesus estava ali no pé da cruz. Então uma mulher de fibra, é uma mulher santa, é uma mulher fiel, uma mulher temente a Deus. E quando ninguém conhecia Jesus, ela conhecia Jesus. Quando ninguém cria, ela cria. Nós temos que ser honestos com a Maria das Escrituras. E nós temos que ser honestos com a Maria aqui do texto,
porque Jesus, em princípio, parecerá muito duro, e para a nossa língua, para o nosso português, parecerá mal educado, que aqui na NVI eles ajudaram a não ficar mal educado, mas a impressão que nós teremos é que foi mal educado, mas não foi mal educado. É outra língua, é outro século. Nós temos que ser honestos com ela. Ela só disse: acabou o vinho. Só isso. Ela não falou mais nada. Falou: acabou o vinho. Eles estão sem vinho. É só isso que ela falou. Agora, não aqui nesse texto aqui da Nova Almeida atualizada, porque a senhora está me dizendo isso. Se você puder colocar, Diego, João 2, verso 4, na versão ACF. ACF, que é um exemplo, né? Numa versão mais literal é: mulher, o que eu tenho contigo, a minha hora não chegou. Esse aqui que está lá no grego. No grego, na verdade, está: e eu contigo, a minha hora não chegou. Mas, evidentemente, que traduzir assim no pé da letra dá mal entendido. Ninguém na nossa cultura chama a mãe de mulher. Não é porque você é mal educado na nossa cultura, você olhar para sua mãe, ou seu filho olhar para você que é mãe: mulher, ô mulher, ô mulher. Ninguém chama a mãe de mulher, isso é mal educado. Na cultura de Jesus, no século que ele estava, na língua que ele estava usando, não era mal educado. E literalmente ele disse: o que eu contigo. Ou dependendo da tradução literal, o que eu tenho, o que eu tenho contigo. Ou seja, Jesus estava dizendo, ele não estava dizendo mal educado, ele não estava dizendo que ele não ia fazer um milagre, tanto é que ele fez o milagre. Ela entendeu que ele ia fazer o milagre, ela falou para os serventes: faça o que ele mandar. Então a comunicação ali foi clara, ele nem foi mal educado, ela entendeu que ele não foi mal educado, e entendeu que ele ia fazer o milagre. Mas Jesus estabeleceu um ponto. Esse ponto seria muito importante ao longo da história, dados os mal entendidos com a pessoa de Maria, as coisas que imaginaram sobre Maria e não a Maria das Escrituras. Podia dar a impressão que a mãe dele chegou, meteu o bedelho e mandou ele fazer um milagre. Se tinha uma coisa que Maria não tinha, ela não tinha autoridade sobre Jesus. Jesus que tinha autoridade sobre Maria. Jesus era o Criador de Maria. Jesus era o Salvador, o Senhor de Maria. Ela não tinha autoridade sobre ele. Então, para que não houvesse mal entendido, ele falou de um jeito que ficou claro que ele ia fazer um milagre, mas ela não tinha autoridade sobre ele. Era o contrário, ele tinha autoridade sobre ela, porque ele é o Senhor, ele é o eterno Filho de Deus, que se humilhou no tempo e no espaço. Ele é divino, eterno, preexistente, criador, criou o mundo e o mundo não o conheceu, de tal maneira que ela não era, ela nunca foi, ela nunca será autoridade sobre ele. Mas é verdade, ela era santa, ela era fiel, ela era de oração, ela era de fé, ela esperava o milagre, ela recebeu o milagre, era uma mulher de fibra, estava no pé da cruz, mas ela não era autoridade sobre ele. Ele deixou bem claro quem era a autoridade sobre ele. Várias vezes ele disse: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus deixou claro que Deus Pai era autoridade sobre ele. Encarnado, humilhando-se no tempo e no espaço, Deus Pai era autoridade sobre ele. Numa certa ocasião ele disse que ele havia aprendido tudo de Deus Pai. Dada a comunhão com Deus Pai e com o Espírito Santo, ele disse: o meu ensino é o ensino do Pai. O que ele falou para mim, o que ele me ensinou, é o que eu ensino para vocês. Numa outra ocasião ele falou: os meus milagres são os milagres do Pai. Porque quando Jesus operava, ele não operava sozinho. Jesus tinha poder de operar sozinho, ele deixou isso claro também, ele tinha poder de operar sozinho. Mas na Trindade eles não operam sozinho. Então quando ele fazia milagre junto com o Pai, no poder do Espírito Santo. Numa certa ocasião ele disse: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Cada atividade de Jesus, cada ensino, cada milagre, era em plena unidade com o Pai.
era em plena unidade com o Pai, no poder do Espírito Santo. Ele estava submisso a Deus Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele deixou claro, eu não desci do céu para fazer a vontade da minha mãe biológica, ainda que ele amasse a mãe biológica, ainda que a mãe biológica fosse santa, serva, fiel, de fé, ainda que ela obteve o milagre, ainda que ela tivesse fibra de estar o pé na cruz, mas ele não estava submisso a ela, ele nunca estará submisso a ela. Ele é Senhor nos céus e da terra, e tudo está debaixo dos pés de Jesus, inclusive a sua mãe biológica. Ele é o Senhor e o Salvador de Maria nas Escrituras. Numa outra ocasião ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele deixou bem claro o quanto que ele queria fazer a vontade do Pai, e ele deixou claro que essa é a nossa única opção, fazer a vontade do Pai, não tem outra opção. E se fizer a vontade do Pai, automaticamente estaremos fazendo a vontade de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Uma certa ocasião, ali no Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não a minha vontade, mas a tua vontade. Numa outra ocasião ele falou um negócio que é aterrorizante. É aterrorizante. Ele disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos dirão, em teu nome eu fiz milagres. Muitos dirão, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu profetizei. E Jesus disse, afasta de mim vocês que praticam a iniquidade. Parece que está profetizando, parece que está curando, parece que está libertando, parece que não sei o quê, mas se não está na vontade do Pai, se não anda na vontade do Pai, se não está purificado no sangue de Jesus, se não tem o espírito humilde para pedir perdão de pecados, se não tem o espírito humilde, o coração quebrantado para pedir perdão e ajuda do Espírito Santo e fazer a vontade do Pai, nem crente é. Parece que está profetizando, parece que está curando, parece que está libertando, mas não está fazendo a vontade do Pai, não é crente, não é salvo, é uma imitação talvez até com poder demoníaco, parece que tem poder, mas não tem poder. Então Jesus deixou bem claro, ele estava submisso a Deus Pai, não estava submisso a Maria. Mulher, que não era mal educado, o que eu contigo? Você não tem autoridade nenhuma no meu ministério missiânico. Que hora que eu vou pregar, que hora que eu vou ensinar, que hora que eu vou fazer milagre, eu até vou fazer esse milagre, mas submisso a Deus Pai, eu não estou submisso a você. É isso que ele quis dizer, sem dizer isso tudo. Ele só falou, mulher, o que eu contigo. Sendo filho biológico, tendo olhado para ela, olhado para ele, falado com educação, ela captou no ar, ele está certo, eu nem disse isso. Eu só disse que acabou o vinho. Não disse nada, eu não disse que mando nele, que quero mandar nele. Eu não mando, não vou mandar. Eu só quero saber se ele vai fazer o milagre. No que ele respondeu, ele olhou para ela, ele olhou para ele, linguagem corporal, ela captou, ele vai fazer o milagre. Disse para os serventes, faça o que ele mandar, que ela cria nele, sabia que ele tinha poder, sabia que ele ia fazer o milagre, e ele ia fazer o milagre. Só que não parou aí. Ele disse, a minha hora não chegou, mulher, que tenho eu contigo. Que hora que eu prego, que hora que ensino, que hora que eu faço milagre, é problema meu e problema do Pai. Eu estou submissa a Deus Pai, na plenitude do Espírito Santo. E outra coisa, não chegou a hora. Agora é o jeito misterioso de Jesus falar, né? Aqui e ali Jesus fala nos mistérios das metáforas, dos simbolismos, e no particular ele explicava para os discípulos, e às vezes ele não explicava, ele só ia entender depois da ressurreição. A minha hora não chegou. No ensino de Jesus, a hora é a hora do sofrimento, da paixão, da morte. Então ele estava dizendo, você não tem autoridade nenhuma no meu ministério, que isso fique bem claro, eu vou fazer o milagre, mas você não é porque você deu uma ordem, não é porque você manda, mas eu vou fazer o milagre, mas quero deixar o ponto claro aqui para todos os meus discípulos aqui e ao longo das décadas, dos séculos, que não é porque você tem alguma autoridade sobre mim.
Outra coisa, não chegou a hora, nem Maria entendeu, nem os discípulos. Demorou muito para entender. Ele estava falando implicitamente, quando chegar a hora, o vinho vai ser simbólico da minha morte na cruz. O vinho vai ser simbólico de uma aliança que as pessoas terão com Deus por causa do meu sacrifício na cruz. Então, na ceia, ele pegou a taça de vinho e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então ele estava dizendo: eu estou para fazer o milagre de vinho, mas nem chegou a hora, eu vou fazer esse milagre, nem chegou a hora, que a hora que eu vou usar vinho como simbólico de uma aliança eterna, porque eu morri na cruz, vai ser lá no cenáculo em Jerusalém. Falta 3 anos para isso, nem chegou a hora, mas mesmo assim eu vou fazer o milagre. Aí ele fez o milagre. Agora, bem interessante, se ele fizesse assim, podia chover vinho na cabeça das pessoas, era só abrir a boca assim, ia tomando vinho. Tinha vasilhas de vinho vazias, ele podia ter enchido as vasilhas de vinho, mas ele olhou para os cântaros de água, os potes de pedra, que os judeus punham água, potes de 100 litros, 115, 120 litros, podia ser de 70, 80 litros. Ele olhou ali os potes de pedra, são os potes de pedra para as purificações. Os judeus lavavam as mãos antes de comer, os judeus lavavam as mãos antes de orar. Se eles orassem 3 vezes por dia, às 9 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde, segundo os rabinos haviam ensinado, eles lavavam a mão 3 vezes. Se eles tivessem 5 períodos de oração, seria 5 vezes. Se era um judeu que não orava e não lavava a mão, só lavava a mão na hora que ia comer. Então eles tinham que lavar as mãos antes de comer, antes de orar. Eles tinham que lavar as mãos, presta bem atenção, está em Levítico 11, por isso que tinha esses potes de pedra ali, caso eles tocassem um animal morto. Presta bem atenção, normalmente ninguém vai tocar um cavalo morto, um bezerro morto, os urubus descem, eliminam aquela carniça, né? Mas Levítico 11 está escrito, são esses bichos que entram na nossa casa. Por exemplo, a lagartixa, o lagarto, o rato. De repente entrou em casa, não conseguiu sair, não sei o que, morreu de fome e morreu lá dentro. E aí mexe para cá, mexe para lá. Alguém pegou aquela roupa e descobriu que tem uma lagartixa morta. Então ele tocou no animal morto. Levítico 11, eles tinham que pegar esses cântaros de pedra, pegava a roupa com o animal morto, tirava o animal, jogava fora o cadáver do animal, do bichinho, né? Desses bichinhos que entram em casa, e a roupa tinha que colocar nos cântaros de água, e assim afogava as bactérias, ficava lá um tempo, e assim não espalhava doença. E no outro cântaro com água lavava as mãos. Então tinha que lavar as mãos e sufocar as roupas que encontrou, uma lagartixa morta, um rato morto, alguma coisa assim. Os judeus lavavam as mãos baseado na lei de Moisés 1.600 anos antes de Jesus. Estão aí uns 3.000 anos aí lavando as mãos segundo a lei de Moisés. Tem cultura que só veio aprender a lavar as mãos muito tempo depois. No Brasil, por fim, o Ministério de Saúde lançou uma cartilha que é para os brasileiros lavarem as mãos. No século XX, Gandhi ensinou os indianos a lavar as mãos, porque eles não estavam lavando as mãos. Os judeus lavam as mãos muito tempo, há muitos séculos que eles lavam as mãos. Então aqueles cântaros tinham essa finalidade. Finalidade é a higiene, é não ter mão suja, é não ter bactéria. Essa é a finalidade. Mas os judeus relacionavam os cântaros com santidade. Se eu lavar as mãos antes de orar, eu estou santinho. Não, você está com menos bactéria. Você pode lavar as mãos e ser o maior mentiroso do mundo. Você pode se lavar as mãos e dar golpe nas pessoas. Você pode lavar as mãos e pecar de muitas formas. Então a mão não tem nada a ver com santidade, a mão tem a ver com não ter bactéria. Mas eles achavam que eles estavam santos, porque eles lavavam as mãos. Numa outra ocasião, os discípulos de Jesus não lavaram as mãos, comeram o pão sem lavar as mãos. Os fariseus falaram para Jesus, aos seus discípulos aí não lavam as mãos.
do ponto de vista da higiene, eles estavam errados. No ponto de vista da santidade, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Jesus falou: o que impurifica não é o que entra pela boca, não é alimento que entra pela boca, mas é do que sai do coração. Do coração sai a cobiça, a inveja, a competição, o homicídio, o adultério. Nasce primeiro de dentro de nós, até se tornar uma coisa errada, uma ação errada. Então Jesus deixou claro: olha, isso não é santidade, isso daí é higiene, isso não é santidade. Então quando Jesus fala: pega esses potes de água da purificação, que eles pensavam que purificava, mas não purificava, e ele transforma água em vinho naqueles potes. E antes disso ele relacionou o vinho como simbólico de sua morte na cruz. Então Jesus estava dizendo: a purificação verdadeira é a que vem do meu sangue por causa da morte, da minha morte ali na cruz. Esta é a purificação, não é a purificação que vocês estão pensando. Então, antes de fazer o milagre, Jesus relacionou o vinho como simbólico do perdão de pecados, da vida eterna, de uma aliança eterna com Deus. Este cálice, a nova aliança no meu sangue. E ele deixou claro, ao transformar água em vinho naqueles potes, que ele estava dizendo: a purificação não é pelo lavar das mãos, isso é higiene. A purificação é pelo meu sangue, simbolizado pelo vinho. Nesse momento Jesus estava falando de maneira muito misteriosa. Possivelmente eles não pegaram, mas foi isso que Jesus fez. E aí ele transformou a água em vinho, num segundo, em vinho de alta qualidade. Você sabe que quanto maior a qualidade, menor o teor de álcool. Porque Jesus não tinha interesse de embriagar ninguém ali. Então era vinho de alta qualidade, de maior qualidade possível, com baixíssimo teor de álcool. E aí o responsável pela festa falou com o noivo: o que você está fazendo? Geralmente serve o melhor primeiro e o pior depois. Mas o que Jesus fez era melhor do que o melhor. Era de altíssima qualidade, de tal maneira que não tinha esse alvo de embriagar ninguém. Aí o verso 11 diz assim: em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa palavra glória, ao longo do evangelho e na cultura judaica, muita atenção agora, ali no tabernáculo tinha o Santo dos Santos. Quando Deus manifestava a sua glória, ele manifestava a presença dele e o poder dele. Inúmeras vezes manifestava também com uma manifestação de luz. Tinha uma manifestação de luz brilhante, tinha a voz de Deus, tinha a presença de Deus e tinha o poder de Deus. Humilhando no tempo, no espaço, estava uma das pessoas da Trindade. Estava a presença de Deus no corpo de Jesus. Ele tinha poder sobre a natureza, ele podia parar a tempestade, ele podia transformar os elementos da natureza, água em vinho, ele podia andar sobre a água, ele podia multiplicar pão, ele podia ressuscitar mortos, porque ele é o Cristo, o Filho de Deus. E o Cristo, o Filho de Deus, veio para derramar o sangue dele ali na cruz, para que houvesse verdadeira purificação de pecados. Muita coisa na lei de Moisés tem a ver com saúde pública. Tem vários textos que tem a ver com saúde, com higiene, tem a ver com saúde pública, tem a ver com não espalhar bactérias, tem a ver com preservar a natureza, não tem nada a ver com santidade. São leis que têm a ver com a vida em sociedade sem doença. Foram proibidos de comer porco, porque se eles criassem porco do jeito que o mundo antigo criava porco, eles iam ter muitas doenças, então eles não podiam comer porco. Então não é que se comer porco eu sou mais santo, menos santo, é que naqueles dias criar porcos do jeito que os gentios criavam porcos, do jeito que eles iam criar porcos, e eles iam ter muitas enfermidades. Então Deus proibiu comer porco. Não é que comer porco é mais santo, menos santo, não tem nada a ver. O que impurifica não é o que entra pela boca, é o que sai do coração. E ali no primeiro milagre, Jesus deixou claro, ele estava submisso ao Deus Pai.
No primeiro milagre ele já indicou: eu vou morrer na cruz, e o vinho vai ser simbólico de que as pessoas podem ter no meu sangue, quando me receberem como Senhor e Salvador, porque eu morri por eles, eles terão pelo meu sacrifício na cruz, simbolizado pelo sangue vertido na cruz, eles terão uma aliança eterna com Deus. Sabe o que é eterno? Eternamente abençoado, eternamente filho de Deus. Sabe o que é eterno? Uma vez que você recebe Jesus, você é salvo eternamente. Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, é uma aliança eterna. Não vai ter um dia que Deus falará para nós: agora eu enjoei de ser pai de vocês. Eu falei que ia trazer vocês aqui para Nova Jerusalém, mas eu cansei de vocês. Todo mundo para fora aqui da Nova Jerusalém. Aliança eterna é: você morará eternamente com Deus. Deus te amará eternamente. Você será transformado à imagem de Jesus sem pecado, com corpo espiritual para toda a eternidade. Deus não vai enjoar de você, você não vai enjoar de Deus. E você vai ser mudado, transformado, santo, puro, sem pecado, completamente envolto na presença de Deus, com amor, com temperança. Você vai ser outra pessoa. Vai ser eu e você, seremos transformados pelo poder de Deus por toda a eternidade, porque no sangue de Jesus, quando a hora dele chegasse, ele ia morrer por nós, e antes disso ele ia dizer: este cálice de vinho, simbolizando, é a nova aliança no meu sangue. Nessa nova aliança, purificação não é o que os ramiros diziam, purificação não é o que o mundo por aí afora está dizendo, é a purificação de termos os pecados perdoados, porque Jesus morreu por nós. Não é a purificação de lavar as mãos. Olha, as taças, as pedras, os vasos de barro das purificações foram ordenados por Deus, está na lei de Moisés. Você socar a roupa ali que tinha uma lagartixa morta na água, foi mandado por Deus. Isso tinha a ver com higiene, não tinha nada a ver com santidade. Santidade tem a ver com o fato que Jesus morreu por nós, e no sangue dele nós somos mudados, nós somos transformados, e no sangue dele nós temos uma aliança eterna com Deus. E assim Jesus manifestou a sua glória. No primeiro sinal ele demonstrou a sua glória. Ele não tinha demonstrado ainda. Os discípulos viram, eles creram. No segundo, a água foi transformada em vinho. Depois, no segundo, o filho do oficial do rei foi curado no capítulo 4. Também no segundo, o paralítico de nascença, no capítulo 5, no tanque de Betesda, foi curado. No capítulo 6, ele multiplicou pão, porque ele tinha autoridade sobre a natureza, sobre os elementos, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo. Ele tinha autoridade sobre tudo, ele tinha autoridade até sobre a mãe dele. No capítulo 6, ele anda sobre as águas. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Olha que ele fez muitos milagres, mas o milagre do capítulo 5 é um paralítico totalmente raquítico de nascença. No capítulo 9 é um cego completamente cego de nascença. E a morte de Lázaro é a morte do mortinho da Silva, 4 dias cheirando mal, e ele curou, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele tem autoridade, e ele morreu naquela cruz por nós. E todos esses milagres, João disse, eu escrevi esses, ele fez um monte, eu escrevi esses, eu foquei na Judeia, eu foquei nesses diálogos, para que vocês saibam que ele é o Messias, o Filho de Deus. Ele tem autoridade, aleluia, autoridade sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a morte, sobre enfermidades, sobre os elementos da natureza. Ele tem autoridade sobre a morte e sobre a vida. Ele é juiz dos céus e da terra. Este é o Evangelho de João. Evangelho de João, cheio de explicações de Jesus e da interação das pessoas na Trindade, da interação dele com o Pai o tempo todo. É um evangelho maravilhoso. No capítulo 5, quando ele curou o paralítico, ele deixou claro que ele tinha autoridade.
os judeus já queriam apedrejá-lo no capítulo 5, né? Então a gente não sabe exatamente a data ao longo dos 3 anos, e aí ele disse assim: olha, vocês querem me apedrejar por quê? Meu pai trabalha, eu trabalho também. Deus faz o que quer no sábado, eu faço o que eu quero no sábado, pronto, acabou. Só que eu não faço sozinho, eu faço junto com ele. Eu faço junto com ele, e a gente sabe que ele fazia junto com o Pai, na plenitude do Espírito Santo. E isso, ao longo do Evangelho, ele vai mostrando a unidade das pessoas da Trindade, dele com o Pai no seu ministério de Messias. Bom, vamos ficar em pé, vamos orar, vamos fazer uns grupos de oração. Eu acho que a gente precisa agradecer Jesus, né? Ele se humilhou no tempo, no espaço. Sabe o que eu estou convencido? Presta bem atenção disso aqui. Tem sido a minha oração. Eu tenho orado para amar Jesus. Eu tenho orado para Deus me agraciar para eu amar Jesus. Se você amar Jesus, não é só se interessar em Jesus para ele fazer um milagre. Não é só se interessar em Jesus para ele acalmar a tempestade que você está precisando que ele acalmar. Eu não estou falando disso. Não estou falando de Jesus que vai resolver problema. Ele resolve problema. Eu não estou falando de Jesus que faz milagre. Ele faz milagre. Não é isso que eu estou falando. Presta bem atenção agora. Estou falando para a gente orar para nós amarmos Jesus. Ele também para a tempestade. Ele também cura a enfermidade. Mas não é isso que eu estou falando agora. Porque a gente só fala de Jesus, sim, ele faz milagre, eu quero milagre. Mas não é isso que eu estou falando agora. Não é errado. Maria foi lá e deu um toque, acabou o vinho, ela nem pediu. Ele era inteligente, Maria era inteligente, já captou, né? Não precisou falar. Acabou o vinho, ele captou o que ela queria. Ele estabeleceu o que tinha que estabelecer, mas ele fez um milagre. Então ele não é bobo e ele sabe fazer milagre, ele tem poder, ele faz milagre. Mas não é isso que eu estou falando agora. Eu estou falando para nós orarmos, para nós amarmos Jesus. Estou convencido que quando nós amarmos Jesus, nós estaremos amando Deus Pai, Deus Espírito Santo. E amando Jesus, a gente vai ter prazer na palavra de Deus, na presença de Deus e nas coisas de Deus. A gente vai ter prazer no louvor, não vai ser uma obrigação. A gente vai ter um prazer na oração, não vai ser uma obrigação. Vai ser gostoso orar. Vai ser gostoso orar. Vai ser gostoso ler um capítulo da Bíblia. Vai ser um gostoso estar entre os irmãos. Vai ser gostoso para quem é mulher, estar no congresso de mulher. Eu até não venho, irmão, para não pegar mal, mas o congresso de mulheres é muito bom, eu vi a programação. Então eu queria pedir para convidar você, com a pessoa que você está do lado aí, começar a orar para amar Jesus e o que mais você quiser orar. Comece a orar com liberdade de oração. Se alguém estiver sozinho, vai lá e ora com a pessoa. Eu estou vendo um moço lá atrás sozinho. Alguém poderia orar com eles, diáconos. Tem um moço aqui sozinho, vamos orar com ele. A Márcia está sozinha lá, alguém vai orar com a Márcia. A pastora Hilda vai orar com a Márcia. Os diáconos aí, faz uma bolinha, irmã Tânia, faz uma bolinha de oração assim, um círculo. Amém, aleluia. Pode começar a orar. Quando você começar a orar, ore para amar Jesus. Ame para amar, ore para amar Jesus. Aquele que tem poder sobre a natureza, aquele que tem poder sobre os elementos, aquele que derramou o seu sangue para que haja verdadeira purificação. Quando nós amarmos Jesus, nós amaremos Deus Pai, nós amaremos o Espírito Santo, nós amaremos a Bíblia, nós amaremos a igreja, nós amaremos os irmãos, nós amaremos a família. Nós estamos precisando aprender a amar Jesus. Amar Jesus, ore para amar Jesus. Também ore pelas suas agonias. Claro que ele faz milagre. Maria foi até ele, ele fez milagre. Ora, pode orar por milagre também. Mas antes disso, ore para amar Jesus. Ore para conhecer Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Aleluia. Pai amado, nós colocamos o teu povo na tua presença. Aquilo que parece impossível para nós é possível para o Senhor. Nós colocamos nossas vidas, colocamos os nossos corações, colocamos os nossos familiares, colocamos a nossa pouca fé, colocamos a nossa pouca força,
colocamos a nossa pouca esperança, colocamos os nossos temores, colocamos os nossos medos. O Senhor já manifestou a tua glória antes, já manifestou na nossa vida, já manifestou na história, manifesta agora mais uma vez na nossa mente, no nosso coração. Nós procuramos o Senhor porque queremos milagres, isso é muito bom, mas agora nós estamos falando, em primeiro lugar, queremos orar para dizer: queremos amar Jesus, queremos amar Jesus, o Senhor, o Criador, o Redentor, o Salvador, o Eu Sou, em plena unidade com o Pai e o Espírito Santo. Queremos amar Jesus, porque assim amaremos Deus Pai, assim amaremos o Espírito Santo, assim amaremos o teu povo, assim amaremos a igreja, assim amaremos a tua obra, assim amaremos a tua palavra, assim amaremos a santidade, assim amaremos o Senhor. Aleluia! Queremos amar o Senhor. Para a igreja de Éfeso, o Senhor disse: tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Pai amado, misericórdia, não queremos deixar o primeiro amor. O nosso primeiro pedido nesta noite é amar Jesus. Não queremos deixar de amar Jesus. Queremos amar o Senhor, a presença de Deus, a glória de Deus. É Ele que quando a hora chegou, abriu o caminho do Santo dos Santos. É Ele quando a hora chegou, criou as condições pelo seu sacrifício na cruz, para que nós tivéssemos uma aliança eterna com Deus. É por causa dele que podemos ser batizados com o Espírito Santo. Pai amado, derrama do teu Espírito Santo sobre o teu povo. Senhor, nós entregamos os nossos corações ao Senhor nesta noite. Nós estamos entregando nossos corações ao Senhor. Estamos entregando nossas vidas, entregando nossos planos, entregando tudo que temos, nossa família, nossos bens materiais, nosso ministério. Nós entregamos tudo ao Senhor, a nossa empresa, o nosso trabalho, nós entregamos tudo ao Senhor, para dizer que nós não queremos que nada tome o lugar do Senhor, porque o primeiro pedido de oração nesta noite é para amar Jesus. Queremos amar o Senhor, sermos perdoados, renovados, cheios da tua presença. Pai amado, tenha misericórdia do teu povo. É verdade que às vezes nós temos medo da tempestade. É verdade que às vezes nós olhamos para um problema e falamos: parece difícil demais para o Senhor, parece que não vai acontecer. Não, Senhor, vai acontecer. Depende da outra pessoa, mas vai acontecer. O Senhor vai trabalhar nas circunstâncias, vai acontecer, e o Senhor vai glorificar o teu nome. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, Ele é o poderoso Deus, seja o louvor, seja honra e glória ao Senhor, seja a